A gente estava falando de rastreamento, então quando que a gente vai pedir para rastrear, quando que a gente vai rastrear esse paciente ativamente para diabetes, né? Quando que eu acho, não, esse paciente ele merece um exame de glicemia, para que a gente também não faça exame de glicemia aleatório em todos os pacientes. Às vezes pacientes sem indicações e a gente só desprende, né? Recursos do sistema público acaba isso travando isso e fazendo exames desnecessários nesse paciente. Olha só, a gente vai rastrear pacientes que têm fatores de risco, tá? Geralmente a diabetes mellitus do tipo 2, ela ocorre a partir dos 45 anos. Então a gente, embora a idade avançada seja um dos principais fatores de risco e a gente veja também diabetes mellitus do tipo 2 em pacientes mais jovens, a gente começa o rastreio, né, por conta da maior prevalência a partir dos 45 anos. E quais são os outros critérios para fazer rastreamento? Antes aqui, tinham me perguntado sobre o exame que a gente faz para fazer rastreio. Assim, a gente pode fazer qualquer exame para fazer rastreio de diabetes que meça a glicemia. Mas, por conta, né, do custo-benefício, da disponibilidade do exame, a gente tende a fazer a glicemia de jejum de 8 horas. Belezinha? Você pede o paciente ficar em 8 horas de jejum, esse paciente colhe sangue pela manhã e a gente faz a glicemia desse paciente. Beleza? Olha só. Vamos lá. Em relação às indicações aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Tá. O que a gente tem que saber aqui dessas indicações? Não sei se dá para ver aqui na tela, mas eu vou ler para vocês. A gente tem que saber, basicamente assim, que indivíduos com idade maior do que 45 anos a gente faz o rastreio, indivíduos com menos de 45 anos a gente rastreia se esse paciente tiver sobrepeso ou obesidade associado a pelo menos um fator de risco adicional. Os fatores de risco aqui que eu estou falando, eu falo em paciente que tem pré-diabetes, então que está com glicemia alterada. Não é uma glicemia considerada normal, mas também não fecha diagnóstico para diabetes, esse paciente é um pré-diabético, depois eu vou comentar também um pouquinho sobre a pré-diabetes. Outra alteração também, história familiar de diabetes no parente de primeiro grau. Existe uma associação muito grande em pacientes que têm parente de primeiro grau com diabetes mellitus e o risco, né, de desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2. Aqui a etnia, então, de alto risco para diabetes mellitus, pacientes, então, afrodescendentes, pacientes indígenas, pacientes pardos também, existe um risco maior de desenvolvimento da diabetes mellitus do tipo 2, a gente rastreia nesses pacientes também que tiverem associado a obesidade e sobrepeso, beleza? Doc, outra indicação de rastreio também, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, o HDL menor do que 35, né, o colesterol bom, síndrome de ovários policísticos, a síndrome de ovários policísticos, ela aumenta, né, o risco para resistência à insulina, resistência periférica. Então, o paciente que está obeso, que tem sobrepeso, mulher, né, obesa, com sobrepeso e tem síndrome de ovários policísticos, a gente tem que pedir glicemia para ver se esse paciente não está com quadro de diabetes mellitus do tipo 2, tá? Sedentarismo também e a presença de acantose nigricans. A gente vai conversar depois um pouquinho sobre a acantose, mas basicamente é um sinal, né, de resistência à insulina. São manchas, né, escurecidas que aparecem na pele, que são indicativos de resistência periférica à insulina, tá? Doc, mas o que eu quero que você guarde da diabetes mellitus tipo 2 é idade avançada, paciente depois dos 45 anos, sedentarismo e obesidade. Guarda essa informação, a gente sempre rastreia em relação a esses fatores de risco. Belezinha? Doc, bora para a próxima questão então. Todo mundo me ouvindo direitinho aí, gente? Agora tá ok? Voltou certinho? Se puderem me dar um ok aqui no chat, só para mim saber que tem gente aí e que tá funcionando, por favor. Vou continuar então, gente. Olha só, para a questão 2. Olha só, é um dos critérios diagnósticos, o Otávio botou aqui. Valeu, Otávio. Gente, é um dos critérios diagnósticos de diabetes, exceto. O Dudu também. Obrigado, gente. Vamos lá, falar agora de critério diagnóstico. Só para quem entrou agora, só para vocês terem uma noção de como que a gente fez, como que eu pensei essa live. Eu pensei no que a gente, como clínico geral, dentro da UBS, dentro do sistema de saúde, né, o que a gente tem que saber inicialmente sobre a diabetes. A gente precisa saber como rastrear essa diabetes. Quando eu vou rastrear a diabetes, preciso identificar o paciente com fator de risco, para que a gente aborde o fator de risco, ainda quando for fator de risco antes desse paciente desenvolver uma complicação, ou desenvolver a diabetes propriamente dita, e também como que eu faço o diagnóstico desse paciente. Esse é meu objetivo. Se a gente conseguir sair daqui sabendo identificar isso, sabendo o que é tipo 1, o que é tipo 2, para mim tá perfeito. Belezinha? Gente, sobre critério diagnóstico agora, tá? Olha só, é um dos critérios para diagnóstico de diabetes, exceto letra A,
Glicemia de jejum maior que 126 miligramas por decilitro em pelo menos 2 ocasiões. Então, quando você faz a glicemia no paciente, 2 vezes, se ela tiver maior do que 126 miligramas por decilitro, é diagnóstico de diabetes, tá? Aqui tá pedindo a incorreta. Letra B. Aqui a hemoglobina glicada, né, maior do que 6,5% em pelo menos 2 ocasiões. Aqui o TOTG é o teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas, 2 horas. Aqui você faz o seguinte, o paciente ele ingere então 75 gramas de glicose, esse paciente 2 horas depois ele tem sua glicemia medida, tá bom? Então esse teste maior que 140 miligramas em pelo menos 2 ocasiões, 2 testes em tempos diferentes, está dizendo que é diagnóstico. E por último, pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia. Aqui sintomas clássicos então seria o paciente que tem poliúria, polidipsia, paciente que tem muita sede, que faz muito xixi, está sempre urinando, paciente que tem emagrecimento, polifagia também, ó, ele chega, doutor, eu tô com muita fome, sinto muito mais fome que o normal. Sintomas clássicos, né, indubitáveis de hiperglicemia, com associada a uma glicose plasmática aleatória maior que 200. E aí, gente, qual dessas alternativas é falso para o diagnóstico de diabetes? E aí, gente, vou dar um tempinho para vocês. O que vocês marcariam como falso? Ó, o Otávio botou letra B. E aí, gente, a letra B tá falsa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? Vou abrir uma tabela para mostrar para vocês depois. E aí, gente, qual das alternativas são falsas? Que não é critério diagnóstico. Se você pedir um desses exames e ele for com esses valores, não é considerado um critério diagnóstico para diabetes. Diabetes estabelecida, tá? Diabetes mellitus. Ó, a Adonis botou letra D. Alguém discorda? Teve gente que botou letra A. Hoje as respostas estão discordantes. Letra D, o Lucas botou. E aí, gente? Qual desses aqui eu não considero critério diagnóstico? Olha só, a Tawana botou letra C. Estou acompanhando vocês pelo chat, tá? Então não tem um delayzinho, vou esperar um pouquinho o pessoal responder. Ó, a gente teve todas as respostas aqui, A, B, C e D. Ó, Paloma botou letra C. Gente, então, olha só. Vamos por alternativa. Para fazer diagnóstico de diabetes mellitus, a gente tem uma gama de exames que a gente pode utilizar. Geralmente a gente inicia pela glicemia de jejum, que é o primeiro rastreio que a gente faz nesse paciente. A gente pode usar também hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, diferente da glicemia de jejum, ela não depende do jejum do paciente, ela não depende, então, dos níveis de glicemia que o paciente apresenta na hora do exame. Ela avalia, então, a glicemia desse paciente nos últimos meses. Então, você tem, é como se fosse uma média das glicemias desse paciente na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, basicamente, é a relação, então, da hemoglobina com a glicose. E isso gera, então, uma média bem confiável para a gente. Olha só, a gente botou letra C. Vamos lá. Letra A, glicemia, então, de jejum. Ah, tá, eu estava falando dos tipos, né? Tem glicemia de jejum, tem hemoglobina glicada, a gente tem o teste oral de tolerância à glicose e a gente tem a glicemia ao acaso também. Lembrar que a glicemia ao acaso, para você fazer diagnóstico, a glicemia ao acaso, ela tem que estar associada, então, a sintomas clássicos, tá? Que eu estava falando antes, a polidipsia, a poliúria, a polifagia, o emagrecimento desse paciente. Beleza? Gente, vamos lá, então. Letra A, glicemia de jejum maior que 126 miligramas por decilitro em pelo menos 2 ocasiões. Essa é verdadeira, tá? Isso aqui é critério diagnóstico. Eu sei que a gente tem em mente o valor de 100, né? Ó, a gente não pode passar de 100 na glicemia, que senão tá alterado. Isso é verdade. Glicemias a partir de 100 miligramas até 125 a gente considera como pré-diabetes. Está alterado, mas não fecha critério ainda para diabetes. Ao contrário, glicemia acima de 126 miligramas por decilitro, a partir de 126 miligramas, a gente considera como uma glicemia alterada. Tá, fiz uma glicemia de jejum nesse paciente e esse paciente saiu com 126. Você já diz, não, você tem diabetes para esse paciente? Não, tá? É importante que a gente faça 2 exames em ocasiões diferentes, tá? É importante. Se você tiver 2 exames em ocasiões diferentes, de preferência que seja o mesmo exame, aí sim a gente tem diagnóstico de diabetes, tá? Só lembrando que eu estou fazendo essa live, essas questões, com base na última diretriz, tá? A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Que foi lançada em 2019 e 2020, beleza? Gente, então tá, 2 exames de glicemia alterado, sim, maior que 126, é critério diagnóstico. Letra B, hemoglobina glicada maior que 6,5% em pelo menos 2 ocasiões. Gente, é critério diagnóstico, tá? Maior que 6,5%
É sim. O que acontece? A gente tem então aqui uma diferença importante. Eu vou abrir a tabela para vocês verem. Quando você tem uma hemoglobina glicada abaixo de 5,6%, você tem então o que a gente chama de normoglicemia, o paciente que não tem diabetes. Então, quando você tem, né, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,5, a gente tem o que a gente chama de pré-diabetes, que é um risco aumentado para diabetes mellitus. Quando você tem acima de 6,5, a gente já considera então o diagnóstico. Geralmente é solicitado no paciente então que você tem uma alta suspeita, uma glicemia de jejum associada então a uma hemoglobina glicada. Se você tem a glicemia de jejum alterada e a hemoglobina glicada alterada, como são dois testes, você consegue fazer diagnóstico de diabetes, beleza? Aqui está falando hemoglobina glicada em 2 ocasiões, perfeito, também serve como critério diagnóstico. TOTG, né, o teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas, 2 horas, maior que 140 miligramas em pelo menos 2 ocasiões. Gente, essa é a falsa. Parabéns, gente. Exatamente isso. Por quê? O teste oral de tolerância à glicose é aquele teste que você dá glicose para esse paciente, uma glicose de 75 gramas de glicose, né, dissolvida em água. Esse paciente ele toma essa glicose 2 horas depois a gente mede a glicemia dele. Se esse paciente tiver com uma glicemia maior que 200, guarda essa informação, Doc, maior que 200 em pelo menos 2 ocasiões diferentes, né, ou pelo menos com um teste diferente, esse paciente você considera como diabetes mellitus. Então, se você tem lá uma glicemia de jejum alterada e tiver um teste de tolerância oral de glicose de 2 horas alterado também, são 2 testes diferentes, a gente pode fazer diagnóstico nesse paciente, beleza? Ó, mais gente botou a letra C, perfeito, é isso aí mesmo. Não é 140 miligramas, é 100, é 200 miligramas. E por último aqui, só vou ler a letra D. A letra D diz que paciente com sintoma clássico de hiperglicemia, enfatizo de novo, paciente que está urinando bastante, está com polifagia, está com bastante fome, né? Polidipsia, poliúria. Esse paciente é um paciente que tem sintoma clássico, então, de ter uma hiperglicemia. Lembrar que a diabetes mellitus tipo 2 geralmente não tem sintoma. Durante muito tempo, o paciente, então, ele começa a ter um quadro de hiperglicemia, ter uma resistência periférica à insulina, e esse paciente ele simplesmente não tem sintoma nenhum. E o que acontece é que ele acaba evoluindo então com as complicações, né? A retinopatia diabética, o paciente acaba fazendo uma nefropatia diabética, as doenças cardiovasculares, você acaba descobrindo então que esse paciente estava com diabetes mellitus. Por isso que a gente valoriza tanto o paciente que está com sintoma, porque o paciente que está com sintoma e que tiver com uma glicemia aleatória, a glicemia aleatória é aquela glicemia que você recolhe do paciente independente de jejum, e essa glicemia tiver maior que 200 e esse paciente tiver sintoma, a gente faz diagnóstico também, beleza? Então a única que não é critério é essa daqui por conta do valor mesmo, é uma pegadinha. Gente, a imagem não apareceu aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês a tabela. Tem uma tabela bem certinha que a gente consegue ver. Aqui, ó. Botei aqui. Olha só, vou ver se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu pegar meu celular, senão fica muito pequeno. Aqui a gente tem então a normoglicemia, o pré-diabetes, acho que dá para ver assim. E aqui o diabetes estabelecido. E aqui a gente tem os testes que geralmente a gente faz. Na glicemia de jejum, então, abaixo de 100 a gente considera normal. Entre 100 e 125, então, a gente considera pré-diabetes, né, ou risco aumentado para diabetes mellitus. Maior ou igual a 126 mg por decilitro, a gente tem diagnóstico de diabetes, desde que feito em 2 ocasiões. Glicose, então, após de 2 horas, né, o teste oral de glicose. Aqui a gente considera abaixo de 140 normal, entre 140 e 200 pré-diabetes e maior de 200, então, diabetes estabelecida. Na glicemia ao acaso, aqui a gente considera, então, a gente faz a glicemia ao acaso quando o paciente está com sintoma, se ele está com sintoma e está com mais de 200 mg por decilitro, a gente faz diagnóstico de diabetes. E por fim, a hemoglobina glicada também é um exame muito utilizado, está muito confiável. A gente tem, então, abaixo de 5,7 normal, entre 5,7 e 6,5 alterado, e maior pré-diabetes, né? E acima de 6,5, então, critério de diabetes, beleza? Gente, perfeito, tá? Era isso que eu queria que vocês tivessem em mente. A ideia não é que vocês decorem esses valores, até porque geralmente nos exames sempre vem a referência. A ideia é que vocês saibam como fazer esse diagnóstico. Não adianta você pegar a glicemia de um paciente, você olha aquele exame de glicemia, aquele exame está alterado e você dá diagnóstico de diabetes para esse paciente. É importante que você faça 2 testes para confirmar o diagnóstico, tá? E se o paciente tiver sintomático, você pode partir então para o teste que for uma glicemia aleatória. Você colhe uma glicemia desse paciente qualquer hora do dia e se essa glicemia tiver aumentado e o paciente tiver com sintoma, você já fecha o diagnóstico para que a gente consiga manejar esse paciente precocemente. Belezinha? Gente, não sei se eu me fiz entender, ficou alguma dúvida? Vamos para a próxima questão que a gente vai gravando isso, tá? Olha só, essa questão é mais conceitual agora sobre a classificação. A gente já fez o rastreio do paciente, a gente já falou em diagnóstico, agora vamos falar um pouquinho de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, tá? Vamos lá.
A maioria dos casos de diabetes do tipo 2 está associada a duas condições clínicas, que sejam, né? Olha só, uma questão da Amigos, aqui uma questão de residência, uma questão considerada fácil aqui. Vamos tentar raciocinar junto. Quais que são as duas condições que a gente encontra principalmente no paciente com diabetes mellitus do tipo 2? Para pensar os pacientes que você já viu que tem diabetes mellitus do tipo 2, ou se você tem algum parente, algum familiar que tem diabetes do tipo mellitus do tipo 2, o que é mais comum encontrar nesses pacientes entre as alternativas que a gente tem aqui? Letra A, alcoolismo e dieta rica em carboidrato. Letra B, sobrepeso e sedentarismo. Letra C, erro alimentar e erro de imunidade. Idade avançada e intoxicações. E aí, gente? O Otávio botou letra B. Mais alguém? Vamos lá. Dá um tempinho para o pessoal responder. Mavi botou letra B também. A Mônica botou letra B. Oi, Mônica. E aí, gente? Alguém mais? Thiago, a Thay botou letra B. Gente, perfeito. Dessa vez o pessoal concordou bastante nas respostas. Antes a gente tinha a resposta de tudo. Olha só. As duas principais condições. Tudo que está aqui a gente considera fator de risco, tá? Mas as duas principais condições relacionadas ao desenvolvimento da diabetes mellitus do tipo 2. Doc, revisando aqui rapidinho, diabetes do tipo 2 é a diabetes que tem grande associação familiar, que é aquele paciente de idade avançada, já a partir dos 45 anos, que então desenvolve uma resistência periférica à insulina. Como que ele desenvolve essa resistência? Assim como grande parte das doenças, é uma doença multifatorial. A gente tem aquele componente de herança genética, né? O paciente ele tem uma predisposição, e o paciente, então, em vida, né, ele desenvolve o fator ambiental, que seria principalmente aqui relacionado à idade avançada, e relacionado, Doc, principalmente ao sobrepeso e à obesidade. O paciente com sobrepeso, com obesidade, tende a desenvolver uma resistência periférica à insulina, podendo levar ao desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Por isso, Doc, é tão importante a prática de atividade física. A gente tem que falar para o paciente que está pré-diabético, paciente que não tem diabetes e para o paciente que tem diabetes que faz atividade física. Depois eu vou abordar um pouquinho o tratamento não medicamentoso e a gente fala, então, mais um pouquinho sobre como abordar esse paciente com atividade física e com mudança alimentar, tá? Então, os dois principais aqui, sobrepeso e sedentarismo. O pessoal botou boa noite. A Mônica sempre aparece de vez em quando, né? Boa noite, Mônica. Olha só. Gente, então, sobrepeso e obesidade, tá? Olha só, o alcoolismo e a dieta rica em carboidrato, eles são, sim, fatores de risco, tá? É importante que a gente oriente o nosso paciente para evitar o consumo excessivo de álcool, né? O álcool ele tem um nível alto de carboidrato, ele é bem calórico, é importante que a gente converse com o nosso paciente sobre isso. O erro alimentar também, a dieta rica em carboidrato, também a gente vai ter que abordar o nosso paciente. Mas disparadamente, até aqui a gente tem um dado muito importante, que cerca de 80%, aliás, mais de 80% dos pacientes que têm diabetes mellitus do tipo 2 são pacientes com obesidade e sobrepeso. Doc, isso é um número muito grande. Imagina que a cada 100 pacientes que têm diabetes do tipo 2, mais de 80 deles têm sobrepeso e obesidade. Então é importante a gente manter. O risco aumenta, aliás, a gente percebe também, né, uma maior prevalência do diabetes mellitus do tipo 2 em pacientes de idade avançada. Mas hoje a gente percebe também que existe diabetes mellitus do tipo 2 em pacientes mais jovens. E isso está acontecendo justamente, né, por essa tendência de aumento do sedentarismo, aumento, então, do consumo de alimentos ricos em carboidratos, que acaba resultando, então, na obesidade e no sobrepeso, que leva, então, à resistência periférica à insulina. Guarda essa informação muito importante. Aqui só passa o olho, então, entre os outros fatores de risco. A gente tem a idade avançada, a dislipidemia, né? A dislipidemia por si só é relacionada também então, à obesidade e ao sobrepeso, que são fatores de risco. O pré-diabetes, a hipertensão arterial, o histórico familiar de diabetes mellitus do tipo 2. Mas aqui, então, como principal, sedentarismo e obesidade. Beleza, gente? Bora para a próxima questão. Vamos lá. Olha só, aqui está falando também sobre os fatores de risco para diabetes mellitus do tipo 2. Por que eu estou falando tanto de diabetes mellitus do tipo 2 e parece que eu esqueci a diabetes mellitus do tipo 1? Doc, a diabetes mellitus do tipo 1, ela é comum no Brasil também, porque a gente, apesar de ela ser menos comum no Brasil, ela tem uma alta prevalência. A gente é considerado o terceiro país em prevalência de diabetes mellitus do tipo 1 e o quarto em relação a diabetes geral e diabetes mellitus do tipo 2. Mas olha só, a diabetes mellitus do tipo 2 ela é responsável por 90 a 95% dos casos. Isso é muita coisa. Então é importante
que a gente esteja atento e saiba identificar esse paciente. Porque geralmente o paciente com diabetes do tipo 1, ele já é diagnosticado precocemente. É aquela criança, aquele adolescente, que às vezes abre o quadro com uma cetoacidose diabética, por exemplo, e você já faz o diagnóstico desse paciente precocemente, tá? Vou falar de fator de risco, porque a diabetes do tipo 2 a gente consegue prevenir muito mais que a diabetes do tipo 1. A gente vai ver que a diabetes do tipo 1, a principal recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes é que a gente faça, então, a principal recomendação de prevenção é o aleitamento materno e não, então, ingestão de leite de vaca antes dos 3 meses. Mas, por outro lado, na diabetes mellitus do tipo 2, a gente tem recomendações extensas de prática de atividade física, de mudança alimentar, mudança de hábito alimentar, mudança de hábito de vida, evitar sedentarismo, controle de pressão arterial, controle de dislipidemia. Tudo isso reduz, então, a incidência de diabetes mellitus do tipo 2. Beleza, gente? Vamos conversar rapidinho, então, sobre os fatores de risco e depois vamos falar um pouco dos 2 tipos de diabetes, tá? Vamos lá. Todas as assertivas abaixo são fatores isolados de maior risco para diabetes mellitus do tipo 2, exceto idade menor do que 30 anos, letra A. Letra B, sobrepeso com índice de massa corporal maior do que 25, IMC maior que 25. Letra C, antecedente familiar, então mãe ou pai com diabetes. E letra D, história de macrosomia ou diabetes gestacional. Gente, o que não é considerado fator de risco para diabetes mellitus do tipo 2? E aí, gente? Vou dar um tempinho para o pessoal responder. Para acompanhar aqui vocês. Ó, Paloma botou letra A, Thay botou letra A Mônica botou letra A. E aí, gente? Mavi botou letra A, questão fácil, né? Parabéns, Docs, olha só. A diabetes mellitus, como eu já falei, também não vou ficar enfatizando aqui, ela é mais comum em pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade, que têm idade avançada. Quando que a gente começa o rastreio para diabetes mellitus do tipo 2? A partir dos 45 anos. Então a grande divisão é aqui que a diabetes mellitus do tipo 2 geralmente acomete pessoas a partir dos 45 anos e a diabetes mellitus do tipo 1 acomete principalmente crianças, adolescentes e adultos jovens. Show? Gente, ó, mais gente botou letra A, o Félix também. Perfeito, gente, é letra A, tá? Não é comum diabetes mellitus antes dos 30 anos, embora nos últimos anos, com o aumento da incidência, da prevalência, né, de sedentarismo e obesidade, a gente teve um aumento, então, de diabetes em faixas etárias mais jovens. Mas não é o comum, tá? Então, esse aqui a gente não considera um fator de risco, beleza? Sobrepeso aqui, com certeza, né, um IMC maior que 25. À medida que aumenta o IMC, aumenta o risco de diabetes. Antecedentes familiares, perfeito, né? Na diabetes mellitus do tipo 2, ela tem uma associação familiar muito grande. Doc, em gênios univitelinos, essa concordância chega a 90%, é muita coisa, tá? História familiar de macrosomia ou diabetes gestacional. Doc, macrosomia e diabetes gestacional, aqui tem em mente o seguinte, a diabetes gestacional, né, ela pode gerar um feto macrossômico e por si só a diabetes gestacional ela está relacionada a um risco aumentado. Tanto é que a gente rastreia puérperas a partir da sexta semana depois, então, do parto. Puérperas que tiveram diabetes gestacional, quando você vai fazer o rastreio delas 6 semanas após, a gente estratifica ela, né? A gente faz com glicemia de jejum ou de preferência com teste oral, né, de tolerância à glicose e vê como que está a glicemia dessa paciente, porque existe um risco aumentado, então, dela evoluir com uma diabetes mellitus do tipo 2, tá? Bora lá, gente. Vamos voltar aqui para a questão 5. Olha só. Deixa eu ver se eu não sei se eu acho que eu vou pular 5 porque eu quero mostrar para vocês outras coisas antes de falar de pré-diabetes, tá? Olha só, é uma manifestação cutânea comum na resistência insulínica. Vamos lá. Gente, questão fácil também, tá? Vocês têm que saber isso. E isso, a presença desse achado associado, né, a sobrepeso e obesidade é considerado um indicativo para rastreamento. E nos chama atenção também no exame físico desse paciente que ele pode estar com um quadro, então, de hiperglicemia. E aí, gente, qual dessas manifestações cutâneas, são comuns no paciente que tem diabetes mellitus? Lembrando que a diabetes mellitus ela tende a ser assintomática, mas ela pode evoluir com sintomas e com achados também de exame físico. Letra A, herpes. Letra B, eczema agudo. Letra C, xantoma. Letra D, acantose. Gente, questão clássica, tá, de diabetes. O pessoal vai rapidinho, letra D. O João Marcos, o Otávio, a Brenda, a Mônica também. A Thay botou letra D. Gente, questão clássica, questão fácil também. Olha só.
Peraí que você botou letra D. Acantose nigricans nada mais é do que uma deposição, então, que a gente tem de melanina na pele e, sobretudo, em regiões de dobra. São manchas que a gente chama de aveludadas e escurecidas. Então, é aquela mancha que o paciente tem, às vezes, no pescoço, embaixo da axila é muito comum também, em regiões de dobras, né, regiões aqui da fossa cubital também. O paciente ele faz uma mancha escurecida, não chega a ser tão visível como mancha, mas é um escurecimento da pele. E isso acontece por conta do estado de hiperinsulinemia. O paciente com diabetes do tipo 2 é um paciente que não tem problema na síntese. Não, o problema primário dele não é sintetizar a insulina. O problema primário dele é que essa insulina que ele sintetiza nas células beta-pancreáticas, ela não consegue funcionar no tecido. Lembra que a glicose, a gente come, né, os alimentos, faz a digestão, a glicose se eleva no sangue, mas para que essa glicose seja usada, a gente precisa que a insulina liberada pelo pâncreas vá lá na célula e abra a portinha da célula. Né? A insulina é como se fosse uma chave, abre a portinha da célula para que a glicose seja usada. Paciente com diabetes mellitus do tipo 2, essa chave ela vai lá, mas ela não abre, é como se tivesse trocado a fechadura dos tecidos. Então a gente tem uma resistência dos tecidos para o funcionamento, uma resistência insulínica. Então o paciente eleva, né, a glicemia, e quanto mais glicemia, mais ele estimula esse pâncreas a produzir insulina. Então o paciente tem também elevação de insulina, entendeu? O paciente com diabetes mellitus do tipo 2, ele faz um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia. E lembrar que a insulina, ela participa também da ativação de melanócitos. Então o que a gente tem aqui, ó? Vou abrir para vocês verem. Opa, peraí. Eu queria marcar a questão e eu risquei. Olha só, a gente tem então, devido, né, à resistência à insulina, a gente tem, desculpa, não é melanócitos, a gente tem uma estimulação de queratinócitos e fibroblastos. Então a gente acaba fazendo essa lesão que é muito característica, tá? Olha só, vou abrir a imagem para vocês. Não sei se vocês já viram isso antes. A Mônica falou do GLUT4 perfeito, né, o receptor para insulina, para entrada de glicose na célula. Olha só, essa lesão é uma lesão muito característica de paciente com quadro avançado de diabetes de resistência à insulina, tá? Olha só, o que a gente vê aqui, né, acho que vocês estão vendo meu cursor, a gente percebe aqui, então, essa deposição de queratinócitos é como se a pele, e de fibroblastos também, então a gente tem uma pele fica mais grossa, né, e a gente tem a deposição, então, aqui, desse tecido escurecido. Olha, aqui é a região de pescoço, uma região de dobra também, a gente percebe esse paciente também é um paciente com um pouco mais de gordura aqui nessa região apical, então um paciente provavelmente com sobrepeso, obesidade, e essa deposição. Esse paciente é um paciente que a gente rastreia, que é um paciente que está com sobrepeso, que está com obesidade e está então com essa acantose nigricans, beleza? Outro achado também, esse aqui é muito característico, tá? Achado de axila, paciente que tem então essa acantose nigricans em axila. Nem toda axila escura é acantose nigricans, mas esse aqui é muito característico, tá? A gente sempre avalia a clínica do paciente com os achados laboratoriais e com a história desse paciente, tá? Perfeito, gente? Vamos lá, olha só para eliminar aqui, herpes, a gente pode sim ter um paciente com diabetes evoluindo com quadro de herpes, né? O paciente às vezes ele evolui com uma imunossupressão, né? Uma diminuição da imunidade, esse paciente pode então desenvolver um quadro de herpes. Eczema agudo não tem associação, e xantoma aqui na verdade nada mais é que uma pegadinha, né? O xantoma, o paciente com diabetes pode ter xantoma, mas não por conta da diabetes e por conta da dislipidemia. Quadros de dislipidemias elevados, em que o paciente tem lipídios muito elevados, hipertrigliceridemia, que tem o LDL elevado, pode fazer deposição então de colesterol em regiões de dobra principalmente. A gente chama isso de xantomas, tá? Quando esses xantomas ocorrem então no olho, a gente chama de xantelasma, beleza? Mas isso ocorre em consequência dos níveis elevados de lipídios e não então de colesterol, sobretudo, e não da glicemia e nem da insulina, tá? Gente, não sei se eu me fiz entender. Vamos à próxima questão, que já é 8h45 aqui. Eu sempre falo que eu não vou me prolongar muito, mas eu me prolongo sempre, né? Mas hoje a gente tem um probleminha de conexão, então a gente vai até as 9, tá? Olha só, quero fazer com vocês agora duas questões. A gente já fez o rastreio desse paciente, beleza? A gente já rastreou o paciente, a gente já fez diagnóstico, a gente já falou de fator de risco. Agora a gente vai classificar esse paciente, tá? Esse nosso paciente, ele tem, a gente já rastreou, a gente fez diagnóstico, a gente confirmou que esse paciente tem diabetes. Agora a gente vai dizer se esse paciente ele tem uma diabetes mellitus do tipo 1 ou do tipo 2. Beleza? Vamos ler junto, então, primeiro essa questão e depois uma questão sobre diabetes mellitus do tipo 2. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a diabetes mellitus do tipo 1. É uma doença diretamente relacionada à resistência à insulina.
Letra B. É mais comumente diagnosticado em crianças e adolescentes e frequentemente abre o quadro com cetoacidose. Letra C. Frequentemente os pacientes são obesos ou têm alguma doença cardiovascular prévia, como hipertensão e dislipidemia. Letra D. O anticorpo anti-insulina é rotineiramente usado no auxílio no diagnóstico da diabetes. E aí, gente? O que vocês marcariam? A, B, C ou D? Letra A está falando que a diabetes mellitus do tipo 1 está relacionada à resistência à insulina. A letra B está dizendo, então, que normalmente é diagnosticado em criança e adolescente e que esses pacientes geralmente fazem cetoacidose diabética. Letra C está dizendo que frequentemente os pacientes são obesos ou têm alguma doença cardiovascular, como hipertensão, dislipidemia. E a letra D está falando que o anticorpo anti-insulina ele é rotineiramente usado, então, no auxílio no diagnóstico. O Félix botou letra B, Mônica letra B. O pessoal já foi de B aqui, a Paloma também. A Thay, a Daís também. E aí, gente, mais alguém? Dá só mais um tempinho o pessoal responder. Tá pedindo a correta, tá? Marcelo Reis também, letra B. E aí, gente, a Brenda, letra B. Olha só. Perfeito, gente. Parabéns, Docs. Olha só. Por quê? Eduardo, letra B. Por que é letra B? Vamos por eliminatória rapidinho. Está falando que a letra A é uma doença diretamente... A diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença diretamente relacionada à resistência à insulina. Falso. Falso, Doc. Não é uma doença relacionada à resistência à insulina. É uma doença relacionada à hipoprodução de insulina. Diabetes mellitus do tipo 1 é aquela diabetes de criança e adolescente, como fala a alternativa letra B. Ela é uma doença autoimune, então, em que a gente tem uma destruição. Nosso organismo produz células uma resposta imune contra, então, anticorpos contra as células beta-pancreáticas, que são as células que produzem insulina no nosso pâncreas. A gente tem uma distribuição, dessas ilhotas pancreáticas, e basicamente o nosso corpo não consegue mais produzir insulina. Então, toda vez que a gente ingere um alimento, né, ele é quebrado em glicose, ele leva, então, a glicemia no nosso corpo. Por certo, lembra que eu falei que a insulina é como uma chave para entrar nas células. Então, essa glicose ela precisa ser utilizada pelos tecidos. Então, essa glicose ela estimula o nosso pâncreas, né? Diretamente falando de modo que o nosso pâncreas deveria liberar insulina para que a glicose seja utilizada. Pacientes com diabetes mellitus do tipo 1, embora tenha esse estímulo ao pâncreas, o pâncreas simplesmente não consegue, porque aquelas ilhotas pancreáticas, né, as células beta-pancreáticas foram destruídas por autoanticorpos. A destruição, então, leva a uma hipoprodução, uma deficiência de produção de insulina. E essa deficiência de produção de insulina faz com que os níveis glicêmicos fiquem constantemente elevados e a gente não consegue. Então, por isso que o tratamento, né, a base do tratamento da diabetes mellitus do tipo 1 é a insulinoterapia. A gente precisa repor o que a gente não tem. Beleza? Gente, então olha só. Letra A está errado, tá? A doença, o tipo de diabetes relacionada à resistência à insulina é a diabetes mellitus do tipo 2, tá? Tipo 1 não. Letra B é comumente diagnosticado em crianças e adolescentes e frequentemente abre o quadro com cetoacidose. Doc, olha só, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O que acontece? Geralmente, por ser um quadro, então, autoimune, ele é diagnosticado mais precocemente, geralmente crianças, adolescentes, e a gente tem a forma latente, que é a famosa LADA, né, que ela é diagnosticada mais tarde. Mas tenha em mente o seguinte, geralmente, como a gente não tem insulina, esse paciente ele faz níveis de glicemia muito elevado. Esse paciente, diferente da resistência periférica à insulina na diabetes mellitus do tipo 2, no tipo 1 o paciente ele faz níveis muito elevados porque ele realmente não tem insulina. E é muito comum que esse paciente ele abra o quadro, cerca de 1/3 dos pacientes, isso dá mais de 30% dos pacientes com diabetes do tipo 1, abrem o quadro com uma cetoacidose diabética. Eu não vou entrar aqui nas complicações agudas nem crônicas, mas só para vocês terem uma noção, a cetoacidose diabética ela é uma complicação aguda que é muito comum no diabetes mellitus do tipo 1. Basicamente ocorre o seguinte, se você parar para pensar, o nosso corpo ele está o tempo todo tentando, né, manter a homeostase. Então você ingere a glicose, ele estimula a liberação de insulina, a insulina faz com que a glicose então seja absorvida pelas células. Agora, quando a gente não tem insulina, o nosso corpo, nossos tecidos começam a... É como se eles perguntassem, o que está acontecendo? Eu preciso da glicose e simplesmente não está vindo insulina. E a insulina, né, ela leva à construção, né, ela é lipogênica, então ela faz com que a gente aumente, né, a quantidade de tecido adiposo. Mas na falta de insulina, o nosso corpo, com aquele estado de hiperglicemia, não consegue utilizar, ele entra num estado hipercatabólico.
E quando eu falo em estado hipercatabólico, significa que a gente começa de toda forma a tentar fazer com que a glicemia aumente e os tecidos consigam usar. O fígado, por exemplo, percebendo que não tem glicose, porque ele depende da insulina para absorver glicose. As células percebendo que não tem glicose aumentam então a gliconeogênese, então a gente tem ainda mais aumento de glicose. E a gordura, né, que também precisa de insulina para usar a glicose, começa a quebrar lipídio. Quando a gente quebra lipídio, a gente começa a liberar uma grande quantidade de lipídio, de ácidos graxos para a circulação, para que seja usado como energia. Só que pensa comigo, quando você tem uma quantidade muito grande de ácido graxo na circulação, a gente começa então, a gente acaba tendo uma conversão, né, desse ácido graxo em cetoácidos, que é uma forma de energia mais duradoura. Quando a gente começa a formar muitos cetoácidos, a gente pode entrar num quadro de cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética, basicamente o paciente evolui com dor abdominal aguda, com náuseas, com vômitos, e se você não abordar esse paciente precocemente, não identificar precocemente isso, não tratar a hiperglicemia dele, não hidratar esse paciente, não repor os eletrólitos dele, esse paciente vai vir a óbito, beleza? Importante então ter em mente isso. Não quero me adentrar nisso, mas é só para você ter uma noção da complexidade disso e da forma de apresentação da diabetes do tipo 1 em 1/3 dos pacientes, tá? E muitos dos pacientes que não abrem o quadro com cetoacidose podem fazer cetoacidose depois, tá? A diabetes do tipo 1 ela é muito mais volátil, né? A cetose diabética, beleza? Gente, então letra B é a nossa resposta. Só para eliminar as outras, frequentemente os pacientes são obesos, não falso, tá? Geralmente são pacientes jovens, pacientes que a diabetes mellitus do tipo 1 não tem associação com obesidade e sobrepeso, tá? Letra D, o anticorpo anti-insulina é rotineiramente usado no diagnóstico. Falso, tá? Geralmente a gente não pede, então, anticorpos porque, embora seja, né, uma causa importante, eles não vão mudar a minha conduta nesse momento. Se você tem um paciente com diabetes mellitus do tipo 1 e você já tem diagnóstico desse paciente, não faz sentido você ficar pedindo anticorpo, tá? Beleza? Geralmente a gente não usa, são exames mais caros e nem sempre disponíveis. Letra B, a nossa resposta. Gente, mais duas questõezinhas para fechar, tá? Eu quero falar um pouquinho com vocês só sobre a diabetes mellitus do tipo 2, eu pedi uma incorreta aqui, por fim quero fazer um caso clínico com vocês, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta sobre a diabetes mellitus do tipo 2. Vamos lá. A influência genética, então, do diabetes tipo 1 é muito maior do que no diabetes do tipo 2, está pedindo a incorreta, tá, gente? A maioria dos pacientes com diabetes do tipo 2 são obesos. Letra C, a resistência à insulina está relacionada à gênese da doença. E letra D, habitualmente o diagnóstico de diabetes do tipo 2 é tardio. E aí, gente, A, B, C ou D? Vou dar um tempinho para o pessoal responder, tá? E aí, gente? Vou dar um tempinho para o pessoal responder. E aí, gente, A, B, C ou D? O pessoal tá botando letra A, o Dudu botou letra A, a Brenda letra A Thay letra A Adonias letra A. E aí, gente, alguém discorda? Então, vocês acham que a diabetes do tipo 2 ela tem mais influência genética do que a diabetes do tipo 1, isso? Tá, peraí. Peraí, a Mônica fez uma pergunta aqui, tá? Furlan, você vai abordar algo da fase de lua de mel, só porque dei uma esquecida aqui. Então, na verdade, eu não tenho nenhuma questão aqui da fase de lua de mel. A fase de lua de mel é quando, eu não lembro direito, mas é quando, logo após o diagnóstico de diabetes do tipo 1, né, que o paciente ele entra em períodos de emissão, de remissão e de fase ativa da doença, né? Eu não preparei nada aqui pra gente, não. Mas a gente pode, sim, a minha ideia, na verdade, é fazer outras lives relacionadas à diabetes, também pra gente falar só de tratamento e falar também das complicações agudas e crônicas, que tem uma infinidade, né, de coisa para falar, beleza? Gente, olha só. Assinale a alternativa incorreta sobre diabetes mellitus do tipo 2. O pessoal então falou que é a letra A. Gente, perfeito. Por quê? Vamos só eliminar as outras rapidinho. Ó. A maioria dos pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 são obesos, perfeito. 80% dos pacientes são obesos ou têm sobrepeso. A resistência à insulina está relacionada à síntese, à gênese da doença, perfeito, tá? Diabetes do tipo 1, o paciente não produz insulina, na diabetes do tipo 2, o
paciente ele produz, mas essa insulina ela não funciona, tá? É como se a chave não abrisse a porta das células. Letra D, habitualmente o diagnóstico de diabetes tipo 2 é tardio perfeito, tá? Geralmente a gente diagnostica após os 45 anos de idade. Letra A, mais gente falou letra A aqui também. Perfeito, gente, olha só. Na verdade, para falar bem a verdade, quando eu estudei diabetes a primeira vez, isso foi um grande baque para mim, porque às vezes a gente cresce ouvindo, né, que a diabetes genética é aquela diabetes do tipo 1, porque quando é criança faz o diagnóstico de diabetes. Na verdade, a diabetes do tipo 1 tem um componente genético, mas ela é uma doença autoimune e o componente é muito maior na diabetes do tipo 2. Por isso que a gente rastreia paciente que está com obesidade, que está com sobrepeso e tem parente de primeiro grau com diabetes mellitus. É importante, se você tem diabetes na família, se você conhece alguém, esse paciente tem, então, um histórico de ter diabetes na família, é importante rastrear nesse paciente, se esse paciente ele já não está desenvolvendo um quadro de diabetes mellitus do tipo 2, tá? Então, sim, olha só, a gente tem um nível de concordância, né, entre gêmeos univitelinos que desenvolvem diabetes, um nível de concordância de 90%, contra apenas 30% em gêmeos univitelinos relacionados a diabetes mellitus do tipo 1, tá? Então, a diabetes do tipo 2 é muito mais comum, tá? A Mônica respondeu aqui. A ideia, Mônica, é que a gente faça mais, tá? Eu realmente não preparei nada sobre essa parte, mas a gente pode conversar assim, tá? Em outras lives sobre isso. Gente, vamos terminar com um caso clínico aqui, bem rapidinho. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Olha só, gente. Um casinho clínico só para a gente conduzir aqui rapidinho, tá? Não, como eu falei, eu não vou entrar em tratamento, porque o tratamento é muito amplo, tá? A gente depende se é diabetes do tipo 2, se é diabetes do tipo 1, se o paciente tem obesidade, se o paciente tem alguma doença renal, alguma doença cardiovascular, e a gente tem que estratificar esse paciente muito amplamente. Eu quero fazer uma live só disso, tá? Porque isso demanda muito tempo e daí a gente pode associar com as complicações, mas hoje vamos encerrar com o caso clínico de diagnóstico, tá? Gente, paciente de 53 anos, com queixas principais de cansaço e sonolência, tem histórico familiar de diabetes mellitus do tipo 2, e ele está pedindo entre as condutas para definição diagnóstica a cenário alternativa correta, tá? Você é um médico agora, no posto de saúde, chegou um paciente de 53 anos para você, com uma queixa bem assim inespecífica, o paciente ele falou que está com sonolência, está um pouco fadigado, né? E quando você faz a importância do histórico familiar, nesse caso, você faz a história familiar desse paciente, esse paciente ele fala que então, tem parente de primeiro grau, tem uma história, né, de diabetes mellitus na família. Letra A, uma questão de residência, tá, gente? Letra A está falando que a gente tem que dosar a hemoglobina glicada e o anticorpo anti-GAD. Letra B está fazendo para fazer uma nova glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada. Letra C, fazer teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose anidra. Letra D, dosar anticorpos anti-GAD e anti-A2. Gente, e aí? O que vocês marcariam? O que vocês fariam com esse paciente se esse paciente estivesse na sua frente hoje? Então a gente botou letra A. E aí? O que vocês marcariam? O que vocês fariam? Você suspeitou, né? Esse paciente ele tá com uma queixa aí de cansaço, sonolência, bem inespecífico, mas ele tem um histórico de ter na família, então, diabetes mellitus. Se você suspeitar que esse paciente tem uma diabetes mellitus do tipo 2, qual que é o próximo passo com esse paciente? Você vai pedir uma bateria de exames, vai solicitar anticorpos, vai fazer só o teste oral de tolerância. E aí, gente? A, B, C ou D? Vou dar um tempinho para o pessoal responder. Tem problema errar, gente, tá? Se não souber, pode chutar. E daí a gente aprender junto. A Mônica botou letra B. Cacau botou letra B. A Donias botou letra B. E aí, gente? Marquinhos letra B. E aí, gente? Alguém discorda? Todo mundo vai de letra B? Gente, perfeito. Olha só. Lembra quando eu falei sobre os testes diagnósticos? Aqui a gente tem os 4 grandes testes que a gente geralmente faz. A gente pede hemoglobina glicada, glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, quando o paciente ingere 75 gramas de glicose, 2 horas depois a gente mede a glicemia, e a glicemia ao acaso, que é utilizada se o paciente tiver algum sintoma clássico, né, de poliúria, polidipsia, polifagia, emagrecimento. Beleza? Doc, você está com um paciente que você está suspeitando que tem diabetes. Beleza, mas da onde que veio esses sintomas? Até agora eu não falei em fadiga e sonolência. Doc, paciente com fadiga e sonolência,
O paciente de 53 anos com fadiga e sonolência, a fadiga e a sonolência, eles podem ser, sobretudo a fadiga, ela pode ser um sinal precoce de doença cardiovascular. E se você tem um paciente que está com suspeita de doença cardiovascular, um paciente que já passou dos 45 anos, está com essas queixas, essa é a hora certa para a gente ver se esse paciente não tem diabetes mellitus, ver a pressão desse paciente, também é importante controlar a hipertensão desse paciente, ver como é que está a dislipidemia desse paciente, se ele não tem dislipidemia. Então é importante a gente estar atento nesse paciente, tá? Esse é um paciente de risco, beleza? Em relação a diabetes, a gente tem que lembrar que a gente sempre faz diagnóstico com 2 testes. A gente nunca faz diagnóstico só com uma glicemia de jejum ou só com o teste oral de glicose. A gente só faz diagnóstico com um único exame se esse paciente tiver uma glicemia ao acaso maior que 200 mg por decilitro associado a sintomas. Porque aí, como eu falei, a diabetes mellitus tipo 2 ela é assintomática. Na sua grande maioria de apresentações, durante um longo período, não tem sintoma nenhum. Então, se o paciente está com sintoma, a gente valoriza esse sintoma. O paciente que chega com você, olha, estou fazendo muito xixi, estou com muita sede também, o que não é comum, eu tenho observado isso, tenho perdido peso. E esse paciente que está com esses sintomas, que são sintomas de hiperglicemia e hiperinsulinemia, esse paciente está com esse sintoma, você faz uma glicemia aleatória nesse paciente, aí você faz o diagnóstico. Se não, você precisa de 2 testes, tá? Normalmente se pede uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada, tá? Olha só, então. Letra A, falso, tá? Por quê? Não tem por que eu solicitar um anticorpo pensando, então, um anticorpo anticélula beta-pancreática. Não faz sentido, porque esse paciente provavelmente tem uma diabetes mellitus do tipo 2, é um paciente de 53 anos, que tem essa queixa de sonolência, de fadiga, e ele já tem um histórico de diabetes mellitus do tipo 2. Eu nem tenho diagnóstico em diabetes mellitus tipo 2 para mim solicitar esse exame, tá? Geralmente, os exames de anticorpo ficam reservados a diabetes mellitus do tipo 1 ou quando a gente tem dúvida diagnóstica, tá? Olha só. Letra B, fazer nova glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Por que nova glicemia de jejum? Porque esse paciente tem 53 anos, provavelmente ele já deve ter feito uma glicemia de jejum. Lembrar, né, que a gente rastreia a partir dos 45 anos, idade corte, ou pacientes que tiverem sobrepeso, obesidade associada a outro fator de risco, como hipertensão, dislipidemia, síndrome de ovário policístico e outras condições que nos levam, né, a fator de risco para diabetes mellitus do tipo 2. Letra C, fazer teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose anidra. Tá, beleza, é um teste, mas sozinho não vai me fazer diagnóstico. Eu preciso de 2 testes diferentes, tá? Ele está pedindo o que nos levaria à definição diagnóstica. Letra D, dosar anticorpos anti-GAD e A2. Mesma coisa, tá? Da letra A. Não tem por que eu dosar anticorpos, porque eu não estou pensando em diabetes do tipo 1, estou pensando em diabetes do tipo 2. Na diabetes do tipo 2 eu preciso de 2 testes diferentes. Como esse paciente não tem sintoma clássico, né, de diabetes mellitus do tipo 2, não adianta eu fazer uma glicemia ao acaso. Eu peço uma glicemia de jejum e eu peço uma hemoglobina glicada. Ou eu peço uma glicemia de jejum e um teste de tolerância oral de glicose, mas o teste de tolerância oral ele acaba sendo reservado para quando a gente não tem definição diagnóstica com esses 2, tá? Gente, letra B, então deixa eu só riscar aqui. Letra B é a nossa alternativa. Gente, era isso que eu tinha para vocês, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Só em relação ao tratamento, uma abordagem rápida aqui. A gente vai fazer uma live específica sobre tratamento, mas é importante lembrar que o tratamento geralmente de primeira escolha para o diabetes tipo 1 é a insulinoterapia, porque o paciente ele não produz insulina, então ele tem que repor insulina. Na diabetes do tipo 2, a gente geralmente começa com antidiabético oral. Lembrar da metformina, é o principal antidiabético oral e acaba sendo a primeira escolha na grande maioria dos pacientes. E o mais importante, atividade física, mudar a alimentação, mudar hábito de vida, evitar alimentos ricos em carboidrato, ultraprocessados, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, aumentar o consumo de fibras. E todas essas atividades em geral, atividade física também a gente tem recomendações específicas de pelo menos 150 minutos por semana, tá? De atividade aeróbica, atividade de moderada alta intensidade, associado também a 2 a 3 sessões então de atividade de fortalecimento muscular. E também priorizar, né, atividades de flexibilidade, alongamentos para pacientes que tiverem diabetes e forem idosos. E existe uma recomendação também da Sociedade Brasileira de Diabetes que fala o seguinte: eles recomendam que o paciente levante a cada 30 minutos. Isso é importante para você também que está aí sentado assistindo a live, que está sempre sentado estudando. Existe uma recomendação de levantar a cada 30 minutos para evitar o sedentarismo. E isso, por incrível que pareça, reduz então a chance de desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2. Beleza, gente? Gente, obrigado aí por quem participou. Se alguém tiver algum feedback, alguma reclamação, alguma ideia de assunto para as próximas lives também, o pessoal agradecendo aqui. Obrigado, gente, tá? Obrigado pelo feedback, tá? E também. Boa noite, Mônica. Obrigado dela. Gente,
Vou dar uns minutinhos aqui se tiver alguma dúvida, tá? Porque sempre tem um delay aqui, vou deixar se tiver alguma dúvida. Alguma sugestão de tema, gente, se tiverem sugestões de temas, por favor, mandem, tá? Eu abri uma caixinha lá nos stories da Mad Simple, mas eu não tive tanta resposta assim, então mandem aqui também, tá? Se tiverem alguma sugestão, se quiserem que eu aborde algum assunto, a ideia é sempre isso. Hoje a gente passou um pouquinho porque a gente acabou tendo um problema no início da live, mas depois foi resolvido. E se tiverem alguma sugestão, a gente sempre faz questões sobre, a gente conversa sobre, tá? Gente, obrigado por quem ficou até agora. Acho que não tem nenhuma dúvida aqui. Obrigado pelos feedbacks, para mim é muito importante, tá? Gente, só uma lembrancinha rápida. Toda quarta-feira, às 8 horas, aqui comigo no Instagram da MedSimple, tem live, então, de clínica médica, falando de clínica, a gente fala diversos assuntos relacionados à clínica, cirurgia. E na terça-feira a gente tem live com a Lari, tá? Falando também às 8 horas, falando de ciclo básico. Você que está no ciclo básico, confere lá a live, que é muito importante, muito legal. E você que está no ciclo clínico pode aproveitar a live de ciclo básico também e a de ciclo clínico também, tá? Você que está no ciclo básico também, né? Pode acompanhar nossa live de ciclo clínico, que você sempre vai aproveitar alguma coisa, tá? Olha só, o Luiz pediu só levantar a cada 5 minutos e sentar ou andar, não entendi. Então, assim, ó, a recomendação é a seguinte: a cada 30 minutos que você esteja sentado fazendo, você esteja lendo, você esteja estudando, você esteja na frente do computador ou assistindo TV, a cada 30 minutos existe uma recomendação só de levantar, levanta, vai no banheiro, toma água, dá uma caminhadinha ali fora, caminha pela casa. Só o fato de você levantar a cada 30 minutos reduz, então, o seu índice, né, de sedentarismo e reduz a chance de desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2, beleza? Cada 30 minutos, tá? Claro, né, na prática mesmo a gente acaba não fazendo isso. Mas se você perceber, né, se a cada 30 minutos você der uma desopilada, levantada, uma caminhada, isso faz diferença, tá? Beleza, gente? Valeu, boa noite. Muito obrigado quem ficou até agora. Até a próxima, até quarta que vem, então 8 horas, beleza? Valeu, gente. Tchau, tchau. Abraço.